Olá, pessoal, boa tarde. Ah, eu faz um tempo que eu não posto nenhum vídeo, né? Mas eu vou tentar ser mais frequente, né, nos meus vídeos. Esse é um vídeo que eu fiz de uma série que eu estou fazendo sobre Grécia Antiga, né? Onde eu vou falar sobre os conceitos gerais da Grécia, os períodos da história, sobre curiosidades sobre a Grécia Antiga e sobre arte grega. Esse vídeo em específico é sobre arte grega, um dos grandes legados da Grécia para gente, dentre vários outros, né? Eu estou fazendo esse vídeo para uma maior explicação sobre a arte grega, né? Nós temos a arte grega como uma das muitas influências que os gregos deixaram para gente, né? Que foi depois, foi a primeiro momento levado para os romanos e assim sucessivamente, né? A arte na Grécia, ela ocupa um lugar de destaque na sociedade por causa das formas de representar o ser humano, né? Formas, expressões muito realistas, né? Os gregos, eles acreditam na beleza, do que está nas proporções, na simetria. Então, todas as obras deles eram voltadas para esse ideal de beleza, proporção e extremamente simétricas, não é? As esculturas, pinturas, obras de arquitetura, elas impressionam até hoje por causa dessa perfeição, por causa desse realismo. Então, através ali, os artistas gregos, através da arte, eles representavam cenas do cotidiano, acontecimentos históricos e principalmente seus temas religiosos e mitológicos, né? Sobre a sua mitologia, sobre as suas histórias que norteiam a arte grega. As grandes obras de arquitetura são os templos, né? Que eram erguidos em homenagem, né, aos deuses gregos. Então, a arte grega, ela se volta muito a esse ideal de beleza, de proporção, de simetria, né? E é uma das principais características da arte grega: simetria, perfeição nas formas, obras realizadas a partir de modelos vivos, uso de religião, uso de temáticas cotidianas, domésticas, né? A valorização do ser humano. Então, tudo isso norteia a arte grega, né? Que é uma arte belíssima, né? A Grécia, ela é um museu a céu aberto. Vamos começar, então, pela arquitetura grega. A arquitetura grega, ela tem características, né, como eu já falei, sobre os grandes templos erguidos em louvor aos seus deuses, né, prestando culto aos seus deuses. Uma das características é o uso não somente da simetria, como também de grandes colunas. Aqui nós temos um exemplo de um teatro grego, não é mesmo? É um teatro perfeitamente planejado. A gente vai falar mais sobre teatro quando a gente for falar ali dos conceitos gerais, mas o teatro era algo muito importante para os gregos. Existiam competições de teatro, né, grandes festivais de teatro, e os teatros eram construídos para você ter o eco, né, para que toda a plateia conseguisse ouvir o teatro em uma época que não existia microfone. Então, nós temos aqui um outro exemplo, né, em semicírculo. A arquitetura grega, ela também ela tem algumas características que vai ser características das antigas polis, né? A gente tem os templos, né, que serviam para a questão para você louvar as divindades, em homenagem às divindades, então aí aconteciam rituais. Era também um modo de meio que ponto de encontro, com várias aspas. Nós temos aqui uma representação da cidade de Atenas, da antiga polis de Atenas, não é? É importante a gente pensar sobre o que está em cima dessa estrutura que está em cima de um grande morro, né? Essa estrutura eram templos religiosos, perdão, templos religiosos,
que servia, não somente eles estão em um local alto para você, em tese, ficar mais perto dos seus deuses, como também uma forma muito estratégica, porque em cima você conseguiria ver os inimigos, né? Se eles se aproximassem para invadir a polis. Então, não somente tem um valor religioso, como também tem um valor ali, né, militar, caso houvesse alguma invasão. Outro exemplo magnífico, essa em específico fica exatamente em Atenas, em cima de... Seria um monte, né? Que eu esqueci o nome dele, mas é um monte. E aqui nós temos diferenças de arquitetura, né? Ela pode ser dividida em 3 estilos: coríntio, dórico ou jônico. O coríntio, como vocês podem ver, elas era representada por um excesso de detalhes, né? A gente consegue ver o topo da coluna chamada de capitel. A gente consegue ver que a coríntia ela tem vários detalhes, né? A jônica, ela tem já ela tem ali uns desenhos, mas ela tem um desenho para transmitir leveza, né? Ela não tem ela não é tão rebuscada como a coríntia. E a gente tem a dórica, que era mais comum, né? Um estilo com poucos detalhes, transmitindo sensação de firmeza, né? Que era mais comum na arquitetura grega. A gente tem essas 3 divisões. Indo para a pintura grega. A pintura grega, ela foi muito importante na Grécia Antiga. Os pintores gregos, eles representavam cenas do cotidiano, batalhas, religião, mitologia, cultura grega, até mesmo as Olimpíadas, criada na Grécia. Os vasos, eles eram geralmente de cor preta e eram muito utilizados nessa representação artística. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? A gente tem aqui o que seria um jogo de tabuleiro, representando um jogo de tabuleiro, um vaso preto com os desenhos numa cor mais clara. Aqui nós temos outro, também representando ali uma cena do cotidiano. Este aqui representaria talvez as Olimpíadas, né? Sempre quando eu vejo esse vaso, eu penso assim nas Olimpíadas. Os gregos, a gente vai falar sobre as Olimpíadas nas curiosidades da Grécia, mas as Olimpíadas foi criada pelos gregos e era um evento muito importante, né? E aqui uma representação, né, de batalha. Temos várias representações e a pintura grega, infelizmente, ela é muito rara, né? Afinal, a gente está falando de vasos de alguns bons anos atrás. Então, eram vasos assim, sobraram poucos, né? Para a gente conseguir admirar. E a escultura grega, talvez uma que chama talvez mais a atenção, né? As esculturas gregas, elas transmitem uma sensação forte de realismo, um realismo muito presente, porque os escultores gregos, eles buscavam expressar o máximo de real. Todos os detalhes, nervos, músculos, expressões, sentimentos, tudo isso eles queriam representar nas suas esculturas. A técnica mais usada era para você conseguir, como se fosse um teatro parado. Os temas que eles mais abordavam, de novo, eram mitos, cotidiano, atividades esportivas, deuses, né? Então, nós temos alguns exemplos. Notem como é simétrico, altamente simétrico. A gente tem várias esculturas gregas hoje em dia, muito por causa dos romanos. Os romanos, eles vão ter um apreço pela arte grega muito grande e o próprio imperador Júlio César vai ter o seu museu privado com várias esculturas gregas. E os romanos não somente vão ter várias obras gregas, como também vão reproduzi-las em larga medida. Bom, pessoal, esse é um vídeo curto falando sobre a arte grega e é importante a gente entender como a arte grega ela sobreviveu até os dias de hoje.
Não é incomum a gente ver colunas gregas, não é incomum a gente ter na mente esculturas gregas, né? Elas são extremamente famosas. A arquitetura grega, ela talvez seja uma das mais visadas, né? A gente tem a Grécia, como eu disse, o museu a céu aberto. Então, nós temos muito da cultura grega. Os elementos, o nosso próprio ideal de beleza também tem muito a ver ali com a Grécia Antiga e com o que eles acreditavam, né? Bom, pessoal, esse é um vídeo de 4 capítulos, né? Sobre Grécia Antiga, arte grega, curiosidades da Grécia, conceitos gerais e períodos da história. São 4 vídeos sobre Grécia Antiga, eu espero que gostem e vou tentar postar sempre para vocês. Tchau, tchau!